Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos. Graças ao Eterno, mais uma oportunidade de estarmos na sua presença, aprendendo um pouco mais da sua palavra, aprendendo um pouco mais da sua Torá. Continuamos aqui o estudo. Satã é um servo do Eterno. A palavra Satã, Satanás, é realmente usada muitas vezes no Taná e significa um adversário, obstáculo. Além da preocupação de cisalhamento com Satanás, encontramos outra diferença muito importante e fundamental entre a compreensão no contexto judaico de Satanás e a compreensão cristã dele. No cristianismo, Satanás é um inimigo de Deus, uma força oposta. É algo muito ruim. No cristianismo, Satanás tem um nível de poder que é considerado quase igual ao do Eterno. Novo Testamento, em 2 Coríntios capítulo 4, 3 e 4, Satanás é chamado o Deus deste mundo. No entanto, no contexto judaico, Satanás é um agente de Deus, criado por Deus para um propósito específico e algo muito bom. Satanás é simplesmente um agente de Deus, assim como todos os outros anjos são simplesmente agentes de Deus. É por isso que frequentemente vemos passagens onde o autor parece interagir com Deus e um anjo, levando ao conceito cristão, né, muitas das vezes errôneo, de uma cristofonia. Se olharmos para Isaías capítulo 45, verso 7, vemos que o Eterno é o Criador de tudo. Como o texto diz, trazendo a luz e criando as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu sou Deus que faço todas as coisas. Na Bíblia judaica, tudo está sob a jurisdição do Eterno e sob o seu poder todas as forças, mesmo as forças do mal. Tudo vem de Deus, ele criou tudo, o bem e o mal. Sendo assim, Satanás não é um rival de Deus. Ele é um mensageiro de Deus e incapaz de fazer qualquer coisa fora da vontade do Eterno. Em contraste com a literatura cristã, onde Satanás é entendido como uma força maligna, o inimigo de Deus, na literatura judaica ele é visto como uma bênção para o povo do Eterno, para o povo de Deus. E por quê? Vamos considerar por um momento o que Satanás quer dizer. Como mencionado anteriormente, a palavra não significa apenas um adversário, mas uma pedra de tropeço ou um obstáculo. O que exatamente é um obstáculo? É algo que é posto em nosso caminho que nos obriga a superá-lo. Obstáculos nessa vida nos dão oportunidade para esticar nossos músculos e crescer. No contexto judaico, diferentemente do cristianismo, não há uma figura do diabo, Satã. Satã significa literalmente inibidor, alguém que impede algo de acontecer. Vamos dar uma olhada no que o contexto judaico tem a dizer sobre Satanás. No relato da criação de Bereshit, Gênesis, nos é dito que Deus viu que cada dia era bom. Mas no último dia diz que Deus viu que tudo era muito bom. O Talmud ensina que isso se refere à inclinação do mal, que ele iguala com o Satã. Por isso, é bom? É a inclinação do mal que fornece as nossas paixões e desejos. É a inclinação do mal que é responsável não só por todo o mal que transpira nesse mundo, mas também por todo o bem. Pois se não tivermos paixões, apetites e desejos, também não teríamos motivação e faríamos muito pouco, bom ou mal, nessa vida.
Se você olhar para o uso da palavra Satanás na Bíblia hebraica, você acha que, como conceito, é muito mais sobre uma experiência do que uma pessoa. Uma experiência em que Deus colocou um obstáculo na nossa frente. Esse é o Satã, o Satanás. Este é um adversário. Então, por que isso é uma coisa boa? Porque se nós tivéssemos de atravessar a vida sem nunca experimentar esses obstáculos ou adversários, obstáculos na vida não haveriam potencial para a virtude no mundo. Pois se nunca formos tentados a fazer as coisas que não devemos fazer, então não fazê-las não teria nenhum valor para nenhum de nós. Somente ao enfrentar o desejo de fazer o que é errado e superar isso e resistir a isso, crescemos como pessoas espirituais. Essa inclinação maligna, ou o Satã, Satanás, provê fricção. Você pode imaginar um mundo sem fricção, sem essa resistência. Consegue? Pense em um carro, como ele vai. É a fricção entre os pneus e a estrada que permite que o carro para progredir, para ir em frente, né? Agora, para os pneus, a fricção não é necessária. Uma coisa positiva, o atrito destrói lentamente o pneu e ainda sem o atrito, o pneu é inútil. Se não há resistência a superar, não temos ambiente para o crescimento. Quando nos deparamos com obstáculos ou caímos nele, e caímos definitivamente em uma experiência negativa, que é a inclinação do mal, ou você tem que escalar sobre ele. E ao sobrepor esses obstáculos da vida, desenvolvemos nossos músculos espirituais. Então, para falar. Se nós nunca exercitarmos nossos músculos, nós atrofiamos. Assim, essas forças no mundo, essas experiências, não importa quão difícil ou desconfortável, são positivas e importantes. Para reiterar, na Bíblia judaica, tudo foi criado por Deus, tanto o bem quanto o mal, e tudo está sob o controle de Deus. Somente uma força e não duas. Enquanto que no cristianismo, Satanás não está sob o controle do Eterno, mas sim uma força concorrente com Deus. A teologia cristã torna Satanás tão poderoso que lhe é dado o título de o Deus deste mundo. Isso estabelece uma situação na teologia cristã segundo a qual Yeshua deve vir e realizar alguma coisa para nos ajudar a sair da difícil situação, para vencer Satanás, já que ele está em guerra não só com Deus, mas conosco. No contexto judaico, ensina que esta está a ser superado, sim, Satã, o adversário, em nosso caminho, mas como um obstáculo que foi colocado para nosso crescimento. Assim, para reiterar, no contexto judaico, Satanás ou Satã é um agente de Deus que nos dá oportunidade para crescer, para responder às nossas paixões e desejos, produzindo coisas de valor neste mundo e tornando-se pessoas espirituais mais fortes. Satã é uma força impessoal enviada para nos desafiar, uma prova, uma avaliação que temos que superar para provar nosso valor, nossa real escolha. Satã pode ser percebido por meio de um desejo impróprio dentro de você. Claro, não existe coisas criadas justamente para nos fazer errar. Nós é que escolhemos errar. A possibilidade do erro faz nos sentir a necessidade de melhora e nos induz ao progresso para o qual fomos criados. Mas tudo depende das escolhas que fazemos. O Satã executa sua missão de se opor a nós por meio das coisas que nós mesmos valorizamos nesse mundo. No contexto judaico, diferentemente do cristianismo, não há figura de diabo.
tá? Como já foi falado. Então, se uma pessoa vem ao seu encontro e lhe oferece um objeto roubado por um preço insignificante, por exemplo, essa pessoa não é o Satã e nem está sendo usada pelo Satã. Essa pessoa é uma que não resistiu à sua própria má inclinação e não resistiu à oposição do Satã e, por fim, decidiu fazer o mal. Aprendemos que foi o Eterno quem criou as diversas dificuldades, obstáculos da vida, os quais temos que enfrentar neste mundo, exatamente para nos conduzir à autossuperação e nos levar ao progresso. Satã, ele é o responsável por tornar as coisas difíceis, por desafiar e assim colaborar para que tenhamos a chance de vencer a nós mesmos, para passarmos no teste da vida. O Satã é Malá, um anjo criado pelo Eterno, que tem a missão de trazer as consequências de nossos erros. Eu vou repetir essa parte. O Satã é um anjo criado por Deus que tem a missão de trazer as consequências de nossos erros. Anjo totalmente obediente ao Criador. Olha só, irmãos, você erra, né? Se ninguém te avisa, se você não tem uma percepção que errou, você continua no erro. É como se Satã ele te acusasse a ponto de você se sentir tão mal e você perceber, eu errei, eu preciso voltar para a Torá, eu preciso me corrigir, ok? Falando numa linguagem assim, mais nos dias de hoje para todos entenderem. Esse malá, né, esse anjo, só se desperta quando nós, por nossa vontade, começamos a desviar dos caminhos do Eterno. Bendito seja ele, e passamos a caminhar para o mal. Então Satã é despertado, ordenado pelo Criador para agir. Esse anjo Satã é erradamente confundido com um demônio. Isso se deve porque ele só aparece para causar o que chamamos de sofrimento. Mas o que poucos observam é que a Bíblia hebraica mostra claramente que Satã só age quando o povo provoca algum desequilíbrio, ou seja, quando o povo peca, né, nas regras naturais da vida, ou seja, quando as pessoas acabam se distanciando do eterno, não cumprindo os seus mandamentos. Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos. Eu tenho certeza absoluta que esse estudo ele vai agregar muito conhecimento a todos e na vida de alguns vai ser um divisor de águas. A Torá é santa, irmão. A Torá é justa. A Torá é boa. A Torá não é um livro qualquer. A Torá é um código divino e os seus mandamentos, né, são mandamentos santos que o Eterno deixou para através deles a gente se aproximar do Eterno. Shalom, shalom, que o Eterno abençoe a todos.